Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é Victor dando dicas de idiomas. Todo mundo fala isso e eu também falo. Bom dia, boa tarde, boa noite. E não, Victor dando dicas de idiomas. Não contava com minha astúcia. Então, o vídeo de hoje é um vídeo completo, um resumão dos principais idiomas do mundo, né? Eu escolhi 12 idiomas, vou falar sobre cada idioma em 5 minutos. Será um vídeo de 1 hora. São 12 idiomas. Então, se você não tiver paciência, eu peço por favor que, se você quiser esse conteúdo, se você quiser assistir mesmo esse vídeo, vá com calma, vá com paciência, assiste para até terminar. Não precisa ter aquela pressa, eu tenho que assistir tudo de uma vez, senão eu não vou assistir nunca mais. Não. 1 hora você vai se lembrar do vídeo e você vai querer terminar. Entendeu? Vai com calma, vai no seu tempo. Take your time. Ok, vamos começar pelo português. Português é sua língua materna, senão você não estaria vendo esse vídeo. Ou talvez sua língua estrangeira, fale bem o português. Pode ser o português brasileiro ou o português de Portugal. A questão é que, se você fala português, você já está um passo à frente de que muita gente. Porque o português, ele facilita você aprender inglês, espanhol, italiano, francês, e até o alemão e o russo facilita, porque são palavras que só mudam o final, mudam o início. E então, se você falar um bom português, é essencial para você aprender um novo idioma. Então, ame sua língua. Leia bastante livros em português, porque a leitura, forma de leitura, ela abre a mente, explora universos, aumenta o vocabulário. Quanto mais vocabulário, mais palavras você vai aprender na sua língua estrangeira que você quer aprender, na sua língua alvo, seu idioma alvo, idioma, né? Então, português é essencial. Aí vai falar: não, porque eu poderia ter nascido num país de língua inglesa, não iria precisar aprender nenhum idioma. Também não é assim, cara, porque tem gente que nasce num país de língua inglesa e o diferencial deles não é aprender idiomas estrangeiros. O diferencial deles é aprender várias coisas, como tecnologia, ter faculdade em advocacia. Às vezes o cara é médico e trabalha no supermercado, entendeu? E aqui no Brasil, um executivo, só porque fala inglês, o cara trabalha numa multinacional, entendeu? Deu um mau jeito aqui na coluna. Ai, caramba. Ai, caramba. Hoje acordei cedo, hoje madruguei. Deus ajuda quem cedo madruga, lembra disso? Então, o português, você não tô dizendo pra você que você tem que ler Machado de Assis, que é complexo pra caramba, ou outros, ou poetas, ou escritores da elite aí, né? Porque Machado de Assis, ele, apesar de ser, eu acredito, não conheço muito bem a história dele, mas eu acho que ele era pobre, mas ele tem uma educação à la francesa, né? Como é que se diz, né? Então ele lia muitos livros em francês e pegou termos do francês e traduziu para o português, né? Expressões idiomáticas e tudo isso. Por isso que o francês fica muito mais fácil para você que fala português. Porque ele trouxe o francês para o Brasil, né? Teve a invasão francesa, né, na Paraíba e Pernambuco, né? Maranhão, invadiram o Maranhão, né? E tem muito ascendente de francês por lá, né? É muito forte a cultura francesa. Os franceses adoram o Brasil, né? Aliás, cara, se você é brasileiro, não reclame da vida, cara. Aqui pode muita coisa que não pode em outros países. A pressão aqui é menor, incrível que pareça. Apesar de ter o trabalho, você ganha muito pouco. Você ganha pouco, mas a liberdade que você tem é impagável. Nos outros países, cara, é muito frio. Eu sei porque as pessoas reclamam. Eu vejo os vídeos estrangeiros
Imagina tu tá num país desse de frio aí, que você tá reclamando do calor aí, tu tá reclamando do calor, eu moro no Rio de Janeiro. Tu tá num país desse de frio e falta energia. Imagina tu congelando lá, cara, tirando neve. É horrível tirar neve, eu imagino, nunca tirei neve, mas deve ser horrível, cara. Tu não poder ir no supermercado porque tá chovendo todo dia em Londres, entendeu? Cara, as pessoas acham que viver em outro país é 100% mil maravilhas, entendeu? Eu sei disso porque eu fui pro México, entendeu? Eu senti na pele. Ah, você não foi pra Europa, você não foi pros Estados Unidos. Mas, cara, eu senti na pele o que é estar num país estrangeiro. Por mais que seja melhor o México do que o Brasil, eu falo que o México é muito bom de se morar. Eu moraria lá brincando, mas eu sei que lá tem muita dificuldade. Apesar dos idiomas serem muito parecidos, a dificuldade de você entender algumas questões pro seu imbróglio, né? Que acho que é imbróglio que fala, é muito complicado, cara, muito complicado. Muito complicado, é muita questão assim. O início, os 3 primeiros anos, o primeiro ano, os 2 primeiros anos são muito difíceis para você se adaptar, entendeu? Claro que se você conseguir também passar os 2 ou 3 primeiros anos, aí pronto, sua carreira deslancha. Por exemplo, você vai para a Suíça lá, você já pega logo 3 idiomas de uma vez, fica viajando entre a Suíça, a parte italiana, a parte francesa e a parte alemã. E eles falam inglês e te ensinam inglês, e muito mais fácil do que nem eu que fico estudando aqui pelo Netflix, né? Vendo conteúdos em outros idiomas. Enfim, português, essa é a primeira língua, você já sabe. Se você sabe português, você já está um passo à frente, porque se você for de outro país, né? Se você for de língua espanhola, um país de língua espanhola, e sabe português bem, meio caminho andado, meio caminho andado. Porque tem países que não estão entre esses 12 idiomas e tem que aprender um idioma a mais, entendeu? Um idioma a mais, entendeu? Então é isso. Inglês, tem que saber inglês. Se você não sabe inglês, aprenda. Simplesmente isso. Porque, cara, o mundo inteiro é inglês, entendeu? Tudo. Por exemplo, as coisas que acontecem no Brasil, eles traduzem para o inglês. Mas eles não traduzem. Às vezes traduzem para o espanhol, às vezes traduzem para o italiano, às vezes traduzem para o francês, às vezes para o alemão. Mas, cara, por exemplo, a Índia, você não vê coisa falando coisa do Brasil, entendeu? Só assim, em nível presidencial, entendeu? Os russos não estão nem aí pro Brasil. Os árabes mais ou menos, que eles acompanham futebol. Os japoneses acompanham mais ou menos, porque tem muito japonês lá tem uma cidade que é só de brasileiro, né? Entendeu? Então o inglês, cara, é a porta pro mundo. Às vezes tem conhecimento que está numa determinada língua, mas eles traduzem. Deu um tapa no meu óculos. Eles levam pro inglês. Então, se você sabe o inglês, pelo menos você vira nos 30, que nem eu sei, você já é meio caminho andado. Para... Porque eu entendo quase tudo. Por exemplo, 80% eu entendo, mais ou menos. Eu não entendo muito filme, série e música, eu não entendo muito, não. Entendeu? Às vezes falar eu dou umas travadas, assim. I struggle with English. Struggle travo, né? Eu travo. Então, cara, tem que saber inglês, cara. Não tem jeito, não tem como fugir. Se você tiver muita dificuldade, aprende primeiro o espanhol, porque você aprende a aprender, e depois que você aprende a aprender, o inglês fica fácil. E aprende o inglês através do espanhol, entendeu? E já vamos partindo para a próxima língua, que é o espanhol. Por que o espanhol, Vitor? Caramba, cara, é só olhar. Colômbia, Venezuela, Bolívia, Peru, Chile, Uruguai, Argentina, Paraguai. Cara, esses países todos aí, Colômbia, Equador, quase que eu esqueci o Equador, coitado do Equador. Cara, todos falam espanhol ao seu redor. Na América Central, alguns países falam
o Haiti fala francês e acho que o Haiti fala francês, Porto Rico fala inglês e espanhol, Trinidade e Tobago fala inglês, Jamaica fala inglês, o resto quase todo fala espanhol, cara, e o México ainda ali na América do Norte. Cara, não tem como fugir do espanhol, não tem, bota isso na tua cabeça. O inglês você tem que estudar sim, porque para você chegar ao nível se vira nos 30, você não precisa, como é que se diz, estudar tanto assim. Mas para você chegar num nível quase nativo, assim, um nível bem evoluído, você precisa estudar o vocabulário, essas coisas, porque chega um momento que você vê um limite, uma barreira, que nem eu tô agora, eu tô nesse limite, e eu tô passando isso para vocês, que vocês vão passar por isso. Não é praga não, porque acontece mesmo, é o nível B2 por C1. Você sabe falar, você consegue se comunicar, você consegue entender quase tudo, mas você sente que não consegue avançar. É um platô, você não consegue avançar de jeito nenhum. Então o inglês você precisa estudar, o espanhol não. Os professores de espanhol vão me matar, como o italiano também não me matem, porque é muito parecido, tem muitas palavras parecidas. O que mata no espanhol são os sotaques, porque a gente não está acostumado a escutar. Aí quando alguém fala uma gíria, uma jerga que eles chamam, né? De um sotaque, um acento americano, acento cubano, não conseguimos entender. Mas se nós lermos, nós conseguimos entender tudo, normalmente, cristalino. Nós entendemos cristalino o espanhol. Então, o espanhol é muito importante. Então, se você tiver dificuldade de aprender um idioma em inglês, por exemplo, começa pelo espanhol, porque você aprende a aprender, e depois, porque são duas coisas, você primeiro aprende a aprender e depois aprende as línguas mais difíceis, né? Porque vai duas coisas ao mesmo tempo. Sendo duas coisas ao mesmo tempo é muito mais difícil. Por isso que muita gente não aprende inglês, a verdade é essa. Não, o curso que é ruim. Cara, vai até o final do curso e aprende a aprender. Aprende pelo espanhol. Aprende assim, vê lá cursos em espanhol que ensinam inglês. A maioria das coisas que eles vão falar é em espanhol. Depois que você decodificar o espanhol, o inglês fica mole. Porque você já vai pegando aos pouquinhos, tudo mastigado para você, porque isso é isso, andar é walk. Aí o cara fala uma palavra, você porque a questão dos idiomas toda é vocabulário. Por exemplo, o espanhol eu aprendi no Linkiu, que é o aplicativo do Steve Kaufmann. Eu aprendi 3.500 palavras, entendeu? Porque eu tava entendendo muito bem, eu enjoei e parei. Cara, 3.500 palavras não dá pra nada, verdade é essa. Mas tem uma questão aí. Como o espanhol é muito similar ao português, como o italiano eu aprendi 5.500 palavras mais ou menos. 6.000, acho que foi 6.000. Então, como o espanhol é 90% do português, tá no espanhol, às vezes só muda o final, só muda o início, entendeu? De tanto escutar, você pega assim com uma facilidade incrível. Eu passei uma semana no México, o meu cérebro desbloqueou o espanhol. Então é isso, você precisa desbloquear o espanhol. Você tá cercado de pessoas que falam espanhol de países que falam espanhol. Então você tem que aprender espanhol, entendeu? Você tem que aprender espanhol. Não forçar a barra, aprende naturalmente, aprende com séries, músicas, filmes, animes, desenhos, que mais? Livros, aprende com o que der. Mas conteúdos autênticos feitos para nativos.
Bom, vamos para o próximo, que é o italiano. O italiano, como eu já disse, não me matem. Você não precisa de professor. A não ser, eu falo do espanhol que o italiano, e o italiano que você não precisa de professor. Mas se você sentir muita dificuldade, procure um professor, porque os professores são qualificados. Eles entendem sua dificuldade. Eles sabem tudo da língua, entendeu? Mas eu iria procurar um professor nativo, porque eu acho que professor de italiano e espanhol, só se você sentir muita dificuldade mesmo, aí eu iria procurar um professor bilíngue, né? Um brasileiro que fala espanhol muito bem, que viveu anos em Cuba, anos no México, anos na Espanha. Mas assim, na real, Vitor, eu iria procurar um professor monolíngue, nativo monolíngue. Esse até é curso, né? Nativo da Itália, madrelíngua. Se fosse um professor espanhol, um hispanohablante, que são os nativos, né, da Espanha, México, Itália e Suíça, que fala italiano, que é lá na Lombardia, né? Então o italiano já está embutido na sua mente, e é mais fácil que o espanhol se você estiver acostumado a escutar o italiano, música italiana. Para escutar você entende mais fácil. Mas o espanhol, depois que você pega o jeito, ele fica mais fácil que o italiano. Mas assim, de primeira, você não sabe nada de língua nenhuma. Por exemplo, eu comecei aos 18 anos, entendeu? Eu comecei aos 18 anos a aprender inglês. E foi a primeira língua que eu aprendi. Que eu comecei a aprender, né? Nem aprendi ainda tudo, né? Então, eu tive muita dificuldade, porque eu tive que aprender a aprender. Eu não sabia disso que eu tô passando pra vocês. Eu tive que aprender a aprender e depois aprender a língua. Fiz os dois ao mesmo tempo e depois entrei no espanhol. Aí com o espanhol aprendi técnicas de aprendizagem e depois terminei o inglês, parei os dois cursos, terminei a base dos dois. Depois segui por mim mesmo. Eu sigo autodidata, cara. Aí fala, não, o Vitor é um gênio, ele todo dia posta vídeo de espanhol, posta vídeo de italiano, francês, alemão, japonês, inglês. Toco instrumentos, vários instrumentos, instrumento de sopro, instrumento, acho que é polifônico, né, que é o teclado, né? Instrumento de teclas, estrume. Aí até engasguei aqui. Instrumento de cordas, instrumento de teclas, instrumento de sopro, instrumento de percussão, que eu toco percussão, pra quem não sabe, porque nos vídeos que eu fiz aqui de música, eu não tô tocando nenhum instrumento de percussão, mas eu toco instrumentos básicos de percussão, como ganzá, panderola, de meia-lua, né? Faço acompanhamento, toco um pouquinho de bongô. Bongô eu não sou tão bom, né? Mas eu tenho uma noção, quebrei ali o negócio do... Caramba, cara. Deu uma pesada ali no cesto de roupa ali, ficou um buraco. Mas enfim, doidices à parte. Então o italiano, não sou um gênio, cara, Cara, eu sou esforçado, isso não posso negar, eu não desisto fácil, eu sou um cara que... eu sou tipo Naruto, cara, eu quero ser o Ringokage. Então é isso, o italiano é um idioma. Cara, essa dói, né? Até um amigo meu falou que quando eu falei idioma sem querer, ele falou aí, cara, quando tu fala idioma dói, cara, dói. É pra doer mesmo, pra você ver se você aprende correto. Então, o italiano, ele já tá embutido na sua mente, cara. Você só tem que desbloquear, porque muitas palavras você só muda o final, só muda o início. E são palavras assim que você... a sonoridade, ela é muito... Como é que se fala? Tá vendo? Porque o português você tem que treinar.
porque você tem que saber palavras exatas, às vezes cirúrgicas. E na oratória você tem que ser cirúrgico, você não pode falhar. Entendeu? Por isso que você tem que ler muito. Eu atualmente eu encomendei 3 boxes de livros, né, de coleções, né, da J.K. Rowling, da Harry Potter, né, em português mesmo, né, e os 7 livros, né, o box, os 3 do Tolkien, que tem o Hobbit, tem o Silmarillion, tem os Filhos de Húrin, acho. Eu só encomendei o Senhor dos Anéis, né? A série do Senhor dos Anéis, que é os 3 livros. Encomendei a série de 5 livros do Martin, né? Que é o do Game of Thrones. Que eu tava olhando lá no site do Audible, e tem várias continuações, assim, eu não tô entendendo. Alguém que é fã do Martin pode me explicar melhor, porque no Audible, em francês, tem vários livros adicionais, e assim, eu não sei se são continuações ou se eles partiram os livros que são só 5 mesmo. Depois eu vou pesquisar isso com calma, se são só 5 mesmo, porque em alemão tem vários lá, tem mais em alemão que em francês, até eu achei muito esquisito isso, ter continuações, porque não são só 5, entendeu? Eu acho que eles incrementaram, ou partiram, né, e dividiram em várias partes, né, partiram e dividiram em várias partes, entendeu? É isso aí. Vamos lá, vamos continuar. Então, o francês, por que o francês? Como eu já disse, né, que invadiram a Paraíba e Pernambuco, e eu acho que eu tenho um pouco de ascendência francesa, alemã e espanhola, né? Eu tenho um pouco uma mistureba aí, porque Oliveira é um sobrenome de português, mas que é de origem espanhola, né? Eu acho, se não me engano. Posso estar enganado, mas pelo que eu pesquisei é isso. Então eu acho que tem um pouco uma mistura ali de Espanha com Itália, com França, né? Porque a Paraíba e Pernambuco, né, não foram invadidos pela Espanha, né? A Espanha não invadiu. Se bem que foi meio dividido, né? Ali na época da Tratado de Tordesilhas, né? Ficou dividido. Teve muito espanhol aqui no Brasil, então. Mas eu não entendo, porque meu olho era azul, né? Isso é até uma lenda, né? Que muita gente não acredita, né? Que o meu olho era realmente, quando eu nasci, meu olho era azul e meu cabelo era loiro. Então, e tem muito francês que é loiro de olho azul, né? Então eu acho que minha ascendência é francesa. Meu pai disse que era uma pessoa muito branca, de olhos azuis e cabelo loiro, que era a avó dele, a avó, a bisavó, e se perdeu e saiu, o sobrenome se perdeu, porque por parte da pessoa, quando é mulher, né, o sobrenome não segue adiante, né? Então se perdeu esse sobrenome. Mas aí eu acho que tem uma mistura de espanhol com francês, com italiano. Por isso que eu gosto tanto dessas línguas, deve ser por isso, né? Sei lá, uma ideia maluca aqui que eu tive. Italiano, não precisa nem falar, né? Olha só meu nariz, cara. Eu tenho cara de italiano, assim. É uma cara mistura, olha bem minha cara. É uma cara que mistura italiano com francês, cara. A barba de francês com cara de italiano, entendeu? Eu até falo que eu sou... Tem um amigo que brinca comigo que eu sou pintoso. Tá me zoando, né? Pintoso. Olha só a palavra, olha que palavra. Eu vou até usar isso no Sojado Lindo, no personagem da série daqui do canal. Então, francês, por que o francês? Porque tem muitos países na África que falam francês, como Senegal, Camarões, outros países. E esses países não falam outros idiomas, às vezes falam árabe e francês, como Marrocos, Tunísia, Algéria. Eu nunca sei quando é Algéria ou Argélia, né? Acho que os dois são certos, corretos. Porque
Tem gente que fala Algéria e tem gente que fala Argélia, né? Eu não sei como é que fala em francês esse país, mas assim, é um país árabe, né? Que fala francês também, né? Porque foi colonizado pela França, né? Então o francês é muito importante. O francês seria uma língua assim que não pode deixar de lado. O alemão, muitas multinacionais, né, são alemãs, principalmente multinacionais de carro, né, que tem envolvimento com carro, né. Então é muito importante você aprender o alemão. Na Europa é a língua mais falada na Europa, entendeu? Então, às vezes existem franceses que falam alemão e não falam inglês. Existem italianos que falam alemão e não falam inglês. Acredite se quiser. Assim é como aqui no Brasil tem pessoas que falam alemão, que falam francês, que falam italiano, que falam japonês e não falam inglês, entendeu? Parece que o inglês é a língua, sei lá, entendeu? E tem até alemão que não fala inglês, entendeu? Os países que são nota 10 no inglês, que é a Suécia, a Noruega, Dinamarca e países escandinavos, né? E a Holanda, né? São os países top do inglês. E logo abaixo vem a Alemanha. Mas nem todo alemão fala, os do interior não falam inglês. E tem várias variantes do alemão, né? Várias variantes, olha só a redundância. Então tem muitas variantes do alemão, né? Que é o Hochdeutsch, né? Que é o principal, né? De Berlim, né? Acho que é Hochdeutsch, quase que não sai, né? Muito complicado. E então o alemão é muito importante mesmo. Para os negócios, se você quiser se aventurar nos negócios, quer ganhar um dinheirinho a mais, o alemão é essencial. Sem alemão você não vai conseguir ganhar muito dinheiro, porque pelo que eu escutei falar, tem um poliglota chamado Mr. Salas. Ele é espanhol, é mexicano. Ele fala 5 idiomas. Tentou aprender português, só que achou muito fácil e desistiu. Tá aprendendo japonês e fala alemão. Ele falou que fala inglês perfeito, mas muitas empresas contrataram ele porque ele fala alemão. Acredite se quiser. Ele fala inglês, espanhol, francês e italiano, mas contratam ele porque ele fala alemão. Então ele disse, nesse vídeo que ele diz que não aprenda francês, que é um vídeo famoso dele, né? Você pode até ver em Mr. Salas, não aprenda francês, só que em espanhol, né? Não aprendas francês, acho que é algo assim, né? Assim, né? Então ele diz que os idiomas mais importantes do futuro, que são os idiomas para aprender, é alemão, japonês e chinês. E eu acrescento mais o árabe, porque o petróleo, né, tá aí para isso, né, que eu vou chegar no árabe, calma, não criamos cânico. Eu vou chegar no árabe ainda, é 1 hora de vídeo, não se como eu já disse, eu vou fazer aqui o meu, não é um jabá, mas é um aviso, né, um alerta. Se você achar que o vídeo está muito longo, não termine agora, descanse um pouquinho, depois volta para ter a curiosidade e de terminar. Não tem problema, visualização vai estar lá. Eu faço esses vídeos longos assim porque eu quero mais horas de visualização. Mas é um conteúdo que eu trabalho, que eu penso, que eu estudo há 20 anos idiomas. Então não é um conteúdo que eu jogo de qualquer forma, entendeu? Apesar que eu não edito os meus vídeos, por isso tem pouca visualização. Mas eu faço de carinho, com o coração, eu penso muito bem antes de falar qualquer coisa. Às vezes tem as palhaçadas, mas é natural. Então é isso. Então o alemão ele é muito importante, voltando ao foco do vídeo, para você, mundo dos negócios, né? Mundo dos negócios alemão. Vamos ao próximo. Hindi. O Hindi cara, no espaço,
falando de espaço, ó, você não vai ser um cosmonauta, um astronauta, mas a Índia, acredite se quiser, é um país que você via que era um país bem pobre, continua sendo, parte é pobre, parte é rica, né? Assim como o Brasil. A Índia é mais rica que o Brasil, acredito. Tá mexendo com partes da NASA, né? Da NASA não, do espaço, né? NASA é americana, né? Então, a Índia tá crescendo muito em tecnologia, pelo incrível que pareça, porque as pessoas são muito esforçadas, cara. Eles têm o greed, acho que é greed que fala, né? Greed é uma palavra que quer dizer que quando o cachorro morde não solta mais. Cara, todo lugar tem indiano, cara. Daqui a pouco vai ter indiano aí falando português. Já tem um canal aí, acho que é Namastê Brasil, o nome do canal, né? Até Namastê, um amigo meu me falou que é uma palavra de pagã, né? Porque nós somos cristãos e ele me alertou, né? Mas assim, nada contra. Mas assim, greed é uma palavra que o cachorro morde e não solta. Os indianos estão em todo lugar, daqui a pouco estão no Brasil, né? E porque eles são assim, cara. Eles se dão bem com todo mundo, eles aceitam tudo, eles aguentam tudo calado. Eles aceitam ganhar pouco, né? Diferente de outros países, né? O Brasil a pessoa aceita ganhar o salário normal, né? No estrangeiro, porque o salário normal do estrangeiro é maior que o do Brasil, né? Mas assim, ganhar um salário mínimo, o cara já, menos que o mínimo, o cara já não aceita. O indiano aceita, entendeu? E muitas das vezes, não sei, posso estar falando besteira, mas pelo que eu sei, os indianos são assim, cara. Eles fazem tudo por dinheiro, entendeu? E é muito indiano, cara. Cara, você acha que chinês tem muito? Chinês também é assim, é de trabalho, né? Mas indiano tem muito também, cara. E eles aprendem alemão, eles aprendem russo. Se você procurar canal indiano que ensina russo, que ensina mandarim, que ensina coreano, que ensina... Tem canal indiano de tudo. Se você aprender o hindi, você pode aprender qualquer coisa, cara. Qualquer coisa que você quiser de graça pelo YouTube. Aprender o hindi, você aprende tudo. A língua hindu, com a língua hindu você consegue aprender qualquer outro idioma. Eles ensinam até o inglês em inglês, porque foi parte do Reino Unido até pouco tempo, né? Eles conseguiram a independência, né? Não lembro muito bem o ano. Então tem muitas palavras do hindi que são palavras que vieram do inglês, né? Então eles falam naturalmente, cara. Naturalmente chegam pra você e falam assim, a palavra lá, não sei o que. E aí você identifica, essa palavra não era do inglês? Pegaram emprestado, loan words. Eles borrow the Hindi borrow words from the English. O hindu pegou palavras emprestadas do inglês, né? Porque existem duas palavras, loan e borrow. Borrow é pegar emprestado e loan é emprestou, né? O English loan words to the Hindi. Hindi borrow words from the English. Em inglês tem essas coisinhas, esses tricks. A gente chama de tricks, né? Que é pegadinhas, né? Então, se você aprender essas palavras emprestadas no Hindi, fica mamão com açúcar. É um estalar. É o famoso papum. Eu sou carioca, então tô acostumado com papum aqui. Então, carioca não, entre aspas, né? Que eu não nasci no Rio, né? Eu nasci em Itaboraí. Eu sou fluminense. Não no time, né? Porque no time eu sou Botafogo, né? Sofredor. Ainda sou canceriano, cara. Canceriano romântico, incorrigível. Então é isso. O Hindi tem indiano em tudo que é lugar. Tem curso em Hindi de tudo que você quiser. Se você aprender Hindi, você pode aprender qualquer coisa que você quiser. Eu recomendo você começar pelo inglês e
tem um aplicativo muito bom que eu ia fazer um vídeo, só que eu não vou fazer porque é o que mais tem é vídeo explicando português sobre aprender inglês, cara. O meu foco é pegar o resto, porque não tem conteúdo que tem conteúdo em espanhol, italiano, francês e alemão, até em japonês, mas não tem conteúdo que fale o resto do inglês, o resto do inglês e o inglês avançado intermediário. Tem pouco conteúdo, entendeu? Eu quero pegar esse outro alvo, o meu alvo é outro, pegar o resto, entendeu? Porque é muitos idiomas, né? Então, se eu pegar o restante, eu vou pegar um bom público. Apesar que meu canal não é muito famoso agora ainda, né? Que eu tô gravando esse vídeo agora, 13 de março. Vamos lá, vamos fazer uma determinação, né? Como é que se fala? Profecia. A partir de 13 de março, meu canal vai crescer e vai virar um dos maiores canais do YouTube de idiomas. Caramba, já pensou? Caraca! Já pensou, vamos lá. Próximo idioma, russo. Porque o russo, porque você é socialista, comunista, não sei o que, isso que mais lá. Caramba, cara, chega de política, cara. Cara, é importante o país crescer. Depende de quem assumir, espero que assuma e leve pra frente o país. Eu não sou partidário, eu não tenho nada contra nenhum partido. E eu sou apartidário, né? Que fala, né? Apartidário. Eu fico em cima do muro, eu não tenho vergonha de falar. Porque, assim, cara, querendo ou não, o russo, ele vai ser uma das línguas mais importantes do mundo. Existem coisas que acontecem, aqui é o dedinho, que as guerras aí depois o país fica rico, assim, né? De repente, vira uma potência econômica, né? Existem coisas aí que acontecem que a gente não sabe nos bastidores, né? Enfim, o russo tem declinações, né? Declinações, e o russo é uma língua fácil, porque das línguas difíceis, o hindi e o russo são as línguas mais fáceis, né? Primeiro o hindi, né? Que tem palavras emprestadas do russo, né? Apesar que não é difícil acostumar, os sons são parecidos do hindi, né? Tem muitas palavras iguais, letras que se parecem muito, né, no hindi. No russo, não tem essas letras parecidas, né? É mais fácil você pegar o russo. O russo cara, ele vai muito fácil. Se você treinar o ouvido no russo e aprender as palavras parecidas, você pega o russo muito fácil, muito fácil. Eu estou entendendo muito bem o russo. O árabe, ele tem uma facilidade de você entender o árabe, porque assim, né? O árabe, ele é difícil porque ele é distante, mas ao mesmo tempo ele tem uma proximidade, porque dizem que Dom Pedro, olha o historiador aí. Não sou historiador, Leandro é historiador, o meu amigo Leandro. Ele é historiador, ele deve saber dessa história. Dizem que Dom Pedro II, ou primeiro, não sei qual, acho que é o segundo, sabia árabe e hebraico, né? E aramaico. Dizem que ele sabia 14 línguas, né? Não sabia línguas asiáticas, mas sabiam as principais que a gente sabe hoje em dia, né? Além de grego e latim. Dizem que ele era muito estudioso e aprendia muitos idiomas, né? Naquela época, entendeu? Ele não era só um imperador assim qualquer, né? Entendeu? Ele era o imperador mesmo. Eu não tô falando aqui que tem que voltar a ser monarquia, não. Nem anarquia. Mas assim, ele era um imperador que sabia 14 idiomas, cara. Cara, hoje em dia, cara, eu vejo Steve Kaufman falando 20 idiomas, assim. Ele não fala perfeito, entendeu? Mas, cara, é um senhor de entre aspas, né? Não quero ser agressivo, né? Porque você chamar alguém de senhor no inglês é agressivo, né? Tem que falar você, né? You, né? Mas assim, cara, o Steve Kaufman aprendeu 20 idiomas, cara. É sinal que o ensino está em decadência, está em declínio,
tá em declínio, porque você vê que antigamente as pessoas aprendiam mais facilmente, porque liam mais, cara, é isso. A única lógica que eu encontro para isso é que as pessoas liam mais, e hoje em dia não lê nada. Lê Facebook, lê redes sociais, lê coisas de mensagem e por aí vai, né? Cara, não tô dizendo que você tem que deixar de fazer suas... Eu tenho redes sociais, entendeu? Mas o momento da leitura é importante para você evoluir, para aprender o idioma. Se você não sabe o seu idioma, se você não sabe o seu português, cara, até saiu baba. Se você não sabe português, que nem o Futebolino é um personagem do canal, né? Se você não sabe português, como você vai saber... como você vai aprender um idioma, entendeu? Um estrangeiro? Pelo amor de Deus, né, cara? Pelo menos tem que saber a tua língua. É triste, né? Você vê que o hábito da leitura morreu, porque assim, ele aprendia lendo. Por que ele não aprendeu? Mas o imperador não aprendeu chinês e japonês. Cara, até hoje eu não consigo ler japonês e chinês. Ele aprendia lendo, cara. Então é difícil, né? Naquela época era difícil, hoje em dia é mais fácil. O Steve Kaufmann, eu tava vendo um vídeo dele recentemente. Ele fala que para você aprender realmente um idioma bem, você tem que ler bem o idioma. Lendo bem, você sabe aquele idioma de verdade. Quando você chega no nível que você lê entende quase tudo, no alfabeto do idioma, que tem gente que quer ler no romanizado, né? Que é o meu caso, que eu sou preguiçoso pra caramba pra aprender alfabeto. Na verdade eu leio no Bilinguapp, né? Que é um aplicativo, né? Eu gosto de ler de vez em quando. Eu leio no idioma, nos caracteres do idioma, mas eu leio com voz, né? Então eu aprendo, é assim que eu aprendo as letras, né? Os padrões, né? Porque tem as pausas, né, das palavras, né? Por exemplo, no chinês, se você for pegar uma coisa em chinês para ler e só ficar traduzindo assim, você não vai entender nada, porque tem forma duas palavras ou três. Por exemplo, uma palavra só significa uma coisa, juntou duas significa outra coisa, juntou três significa outra coisa. E não tem ponto na leitura normal do chinês. Você vê em sites que tem ponto, que tem vírgula, mas na leitura real do chinês, pegou um livro em chinês para ler, cara, não tem nada disso, é direto. E eu não sei se é só no japonês que tem de cima para baixo a leitura, né? Mas no japonês, por exemplo, tem o kanji, que você às vezes tem o furigana. O furigana é um auxílio de katakana e qual é o outro? É o katakana e hiragana. Tem um auxílio, né? Que é a mistura. Furigana é a mistura de katakana e hiragana. Então o kanji fica fácil de você ler. Eu já aprendi para os silabários quase todos, né? O katakana que eu meio engasgo assim de vez em quando. Mas assim, é fácil. Silabário é fácil. Silabário, o que é o silabário? O silabário é vogal e consoante. Consoante e vogal. Entendeu? A vogal geralmente é sozinha. A única letra consoante que é sozinha é o N do japonês. Por exemplo, é a mistura. Quando você vai ler em japonês, que é um Deus nos acuda, né? São três alfabetos ao mesmo tempo: o katakana, o hiragana e o kanji, entendeu? Mas a facilidade de você saber os silabários, quando você sabe os silabários, você consegue ler alguma coisa. O chinês não. O chinês ou você sabe ou você não sabe. Cara, além dos tons, que são muito difíceis, né? Ainda tem uma parte elevada do chinês, né? Mandarim, né?
pulando para a parte dos últimos idiomas, né? Que era eu botei o chinês como último, né? Além dos tons, que são 4 tons e um neutro, que é muito difícil de você entender o chinês e falar, é difícil ler e escrever. Escrever nem tanto, porque o escrever para mim é o mais fácil. Escrever para mim é o mais fácil porque tem o QWERTY, né? Teclado em QWERTY, que é o nosso alfabeto, né? Você escreve em pinyin. Cara, tem até a letra, até o romanizado do chinês é difícil pra mim, o pinyin. No início eu achava difícil, agora eu já acho mais fácil. Mas pra você escrever em chinês, você tem que saber pinyin. Procura aí, pinyin. Depois você pesquisa aí chinês, letras romanizadas do chinês. Você vai ver que até as letras romanizadas do chinês são difíceis. Porque ela vem com o símbolo do tom, né? E você tem que aprender a falar os tons e a entender os tons, porque, por exemplo, você combinou dois tons, vira outro tom. A segunda sílaba, né? A segunda sílaba vira outro tom. Cara, é muito jogo de cintura para aprender chinês, cara. É por isso que eu falei que nem 10 minutos de chinês eu consigo falar. Entendeu? Então, voltando ao árabe, que é a antepenúltima língua, né? Antepenúltima é o japonês, né? O japonês já falei demais. Então, o árabe, dependendo do árabe, ele é muito expandido, né? Então, o árabe, no mundo dos negócios, ele é muito importante. Ele vai ser uma língua muito importante. Então, porque o árabe é falado por muita gente fala árabe. O russo, por ser um idioma isolado, né? É um idioma isolado, é um idioma que quase ninguém fala. Eles não aprendem outros idiomas, né? Os russos. E é uma população muito grande. É um idioma isolado no aspecto de não aprender nenhuma língua e no aspecto de alguns países não falarem inglês, né? O árabe, ele é falado em muitos países e muitas variantes. Se você aprender o standard, você fala com qualquer um, mas sou estranho porque eu fiquei de falar isso no canal, já até anotei uma vez, que se você falar o árabe padrão, ele é como se você estivesse falando o árabe de Shakespeare, o inglês de Shakespeare, porque o árabe padrão é o árabe do Alcorão, né? Então você está falando coisa sagrada, né? Então não dá certo, você tem que aprender o dialeto. O dialeto tem o dialeto levantino e tem o dialeto egípcio, que são os mais difundidos, né? Geralmente nos países que você recebe visitantes árabes, são árabes do meio levantino, né? Que falam a variante levantina. Se você quiser falar com todo a extensão árabe, você aprende depende do seu foco, né? Você quer falar com todo mundo, qualquer um que aparecer você fala e entende mais ou menos, ou entende tudo porque o cara é egípcio, aí você aprende o egípcio. Mas se você quiser aprender o árabe mais comum, né, de quem vai para outro país, né, que são os imigrantes, aprende o levantino, que é o da Síria, Palestina. Entendeu? São dois árabes diferentes. Até entre a Síria e a Palestina tem diferença sim. Agora o Iraque já é um negócio totalmente diferente, é um absurdo. Você não entende nada. Marrocos é muito complicado de entender. Entre os próprios árabes, eles reclamam do pessoal do Iraque e do pessoal do Marrocos, que é o Abjad, né? Que é o Abjad, se eu não me engano, é o árabe do Marrocos, né? Então, entre eles mesmos, eles reclamam do árabe do Marrocos. Entendeu? Tem muitos dialetos, entendeu? Os mais comuns são o egípcio, o levantino, o do Golfo e o do Marrocos. São os mais comuns. Porque você aprendendo do Marrocos, você se comunica com a Tunísia, com a Algéria, entendeu? Então, são muitas variantes. Mas geralmente o cara do Marrocos ele consegue entender o levantino mais ou menos, o egípcio ele entende mais. Agora se você falar com o cara da Síria assim, geralmente ele entende o egípcio, mas se você falar um pouquinho de levantino ajuda também.
Agora um cara do Marrocos ou do Iraque, ele entende o levantino um pouquinho, entende o... Então, dois dialetos que eu recomendo aprender, o sírio e o sírio, o levantino e o egípcio. Japonês. Japonês é uma língua isolada, né? Se você não sabe o japonês, no Japão eles não aprendem outro idioma, eles têm dificuldade enorme para aprender outro idioma, eles têm uma fobia de inglês, eles têm gengofobia. O que é gengofobia? Fobia de línguas estrangeiras, porque eles não conseguem, eles têm muita dificuldade, eles têm um trauma, né? Não sei, de infância, não sei, a história do Japão. Então eles têm muita dificuldade em aprender outros idiomas, é um idioma isolado, é uma população grande. Entre o Japão tem muitos dialetos, tem um dialeto de Kansai, eu acho, Kansai, tem um dialeto de Kansai, eu acho que é Kansai. Osaka fala muito diferente, não sei se estou pronunciando correto, porque tem um truquezinho aí para pronunciar o Osaka, não sei, Osaka, não sei, entendeu? Acho que é Osaka, o Osaka, não lembro muito bem como se dizer. Osaka não é. Tem até um lugar aqui no Brasil que se chama Osasco, né? Então deve ter alguma coisa a ver com o japonês, né? Então é um idioma muito isolado, né? O japonês. Então, se você quer aprender negócios, tecnologia, tem que aprender japonês. Chinês mandarim. O chinês mandarim tem... O japonês, ele tem 4 formas de escrita, né? Romaji, Kanji, Hiragana e Katakana. E o Furigana, que é a mistura de Hiragana e Katakana. Para você ler, ele fica em cima do Kanji. O Kanji são os ideogramas chineses. E vamos para o chinês mandarim. O chinês mandarim tem 4 tons. 4 tons e o tom neutro. Tem o primeiro tom. Se eu não me engano, o primeiro tom é o tom que vai reto, né? Não, quer dizer, o primeiro tom é Ma, o segundo tom é Ma, o terceiro tom é Ma, o quarto tom é Ma. Tipo assim, agressivo, né? Ma. Esse é o quarto tom. Então são 4 tons e o neutro. Ma. Como você fala? Como você fala o português, é o tom neutro do chinês. Mas eles contam como tom neutro, né? Não pende nem para um lado nem para o outro. Por isso eles chamam de tom neutro. Dependendo, um ideograma, geralmente são 5 letras, 4 letras, 3 letras, cada ideograma, acho que às vezes 2, né? Mas 2, 3, 4 ou 5. Muito raramente são 6, acho que eu nunca vi 6. Para você aprender a ler bem em chinês, por exemplo, músicas, tem músicas com títulos em chinês e você escreve lá no seu Google Tradutor, desenha o símbolo, não fica com medo não, no início você vai errar tudo, não vai aparecer o caractere para você, mas você aprende a ler. É assim que você aprende a ler, aos pouquinhos, entendeu? Um título do vídeo em chinês no YouTube, vai caractere por caractere e vai assim aos pouquinhos, vai aprendendo aos pouquinhos. Não precisa você se aprofundar na leitura não, aprender todos os ideogramas para você aprender chinês, não. Primeiro você tem que chegar no B2, para depois você aprender a ler tudo em chinês, entendeu? Não fica afobado, neurose de querer aprender a ler tudo que vê. Por exemplo, você tem que ler por exemplo, você escutou uma música hoje e o título da música em chinês é tal. Por exemplo, traduz o título da música, aprende a ler aquele título. Você viu um vídeo em chinês tal. Aprende a ler o título do vídeo, só isso, por exemplo, um vídeo só. E ficou cansado? Não vê mais, só escuta, fica escutando podcast, fica escutando música e vai passando o tempo. Ficou muito cansado? Agora eu acho que já posso ler o segundo título. E ler o segundo título. Pronto, acabou. Entendeu?
E voltando ao japonês, o japonês tem 4 tipos de formalidades: anime, formal, muito formal e informal. O anime é abaixo do informal, cara. Por exemplo, você tá falando com uma pessoa que você não conhece. Você não pode falar informal. Entendeu? Eu acho, se eu não me engano, é Keigo o jeito de falar do anime, né? Se eu não me engano é Keigo o nome do jeito de falar do anime. Que nem personagens de anime falam, né? Então, se você falar no modo Keigo, a pessoa vai rir da tua cara, não vai querer falar contigo, vai se distanciar, entendeu? Eles já não gostam de falar com estrangeiros, né? O japonês não tem essa cultura de falar com o estrangeiro como o brasileiro. O brasileiro vê um estrangeiro, sai correndo, só falta agarrar o estrangeiro. Então, o japonês ele não tem essa cultura de falar com o estrangeiro. Se você falar um mal japonês, ele não vai nem querer saber de falar contigo. Então, o último idioma, que já tá quase 1 hora, né? Coreano. Existem 4 formas de falar. É igual o japonês, formal, informal, muito informal, vulgar, que é o do K-pop, né? E o normal, né? Formal, muito formal, vulgar, do K-pop e informal. O muito formal é geralmente falado com autoridade. E tem outro que é de falar com o imperador. Se você for falar com o imperador da Coreia, né, do Sul, né, que do Norte você nem entra, nada contra. Se você for falar com o imperador, é outra forma de falar, já são 5 formas, entendeu? Então, qual é a dificuldade do coreano? Porque o coreano, ele é muito distante. Ele é de uma família linguística, ele é parente do japonês e do chinês, mas ele é diferente. Então, se você aprender japonês, chinês e coreano ao mesmo tempo, não vai ter problema. Vai por mim, não vai ter problema. Parece que é tudo a mesma coisa quando fala, mas não é. É diferente, é muito diferente. Então é isso. O coreano, ele tem as letras do coreano são como é que se fala? A batim. O batim são formados por 3, que nem os ideogramas chineses, né? É tudo da mesma família, né? Não é a mesma família linguística, mas eles têm a mesma lógica. O batim, que são os ideogramas chineses, que não são ideogramas, são letras. Aprende isso, são letras. Só que é uma letra do lado da outra e uma embaixo. São forma 3. Com 3 forma o batim. Quando é isolado é batim. Mas às vezes são 4, às vezes são 5. Então, formou o batim, aprende a ler o batim. Por exemplo, quando você vê o romanizado tem o E e o O. Só fala o O. Entendeu? Às vezes tem o E na letra do batim, né? Mas você não fala, muda, a letra muda. Por exemplo, quando tem 2 vezes, repete a mesma letra, que é aquele do D, tem uma diferença, não sei se fala diferente, né? Eu acho que é o acento, né? Porque ele não tem acento, né? Eu acho que é para dizer que a palavra a palavra... eu não sou bom em gramática portuguesa. Acentuada, né? É a palavra acentuada. Eu acho que ele dá ênfase, né, naquela palavra. Dá uma pausa, né? É uma pausa. É como se fosse o italiano. O italiano não tem, por exemplo, vamos ver a palavra italiana: bruto, bruto. Bruto. O que é bruto? Você deve saber. É brusco, né? De brusco, né? Foi bruto. Foi uma coisa muito pá. Foi pá. Agora, bruto. É cantado, né?
tem uma pausa, né? Então essa pausa quer dizer, o bruto é de feio. Bruto, bruto, bruto. Viu a diferença? É que nem você falar Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Aí já é entonação, né? Entonação quer dizer que o Annyeonghaseyo, hoje não tá legal, Annyeonghaseyo. Mas tem a maneira de pronunciar correta. A maneira de pronunciar correta é a palavra, porque senão eles não entendem. E outra coisa do coreano, o coreano é uma língua muito importante. Então, se você quiser entrar no meio dos negócios, o coreano ele é muito importante para você desenvolver, se você é do mundo dos negócios. E quais idiomas você recomendaria? Esse é o bônus final para quem ficou até 1 hora de vídeo, né? Qual idiomas você recomendaria aprender? Inglês você já tem que saber, isso já está na sua mente. Espanhol e italiano você aprende por osmose. Então eu recomendaria aprender hindi e alemão. O hindu e o alemão, eles falam inglês muito bem. Eu não iria aprender esses idiomas. Eu iria aprender russo, árabe, japonês, chinês, mandarim, coreano e inglês. Seriam os 6 idiomas que eu iria escolher para aprender. O coreano ele fala bem inglês, tem muito coreano que fala bem inglês. Só que o coreano ele dá valor a quem sabe falar a língua deles, entendeu? Então seria essas línguas que eu escolheria. Então você falando inglês e coreano, você se comunica bem com o coreano, na Coreia do Sul, né? Hindi e alemão eles falam bem inglês. O francês não fala bem inglês, mas por serem um país muito desenvolvido vai aprender. E não é uma língua muito distante como o coreano, né? É um diferencial você saber coreano. Até para traduzir músicas de K-pop, né? O italiano, uma hora eles vão saber também. Inglês não é tão distante assim do... O italiano e o espanhol já está incluído. O francês é fácil para quem fala português. O inglês o inglês é o mínimo que você tem que saber. Cara, inglês, russo, árabe, japonês, chinês, mandarim, coreano. Esses seriam os idiomas que eu focaria se fosse começar agora, entendeu? Porque eu já comecei num caminho diferente, então tem que seguir essa trilha. Muito obrigado por ter acompanhado o vídeo. Se gostou do vídeo, dê um like. Se não gostou, dê um dislike, porque tá muito longo. Vê aos pouquinhos, não fica afobado. Se ficou chateado comigo, desculpa. Se inscreva no canal que é de graça, gratuito. Comenta aqui embaixo, porque eu não mordo. Compartilha com seus tortuguitos, seus amiguitos. Muito obrigado por ter acompanhado o vídeo. Hasta pronto, hasta luego e hasta la vista, baby.